Bom, na aula de hoje nós vamos abordar ainda dentro daquele leque de cidades sustentáveis, dentro da questão da sustentabilidade, como levar isso para a rua nas nossas cidades. Os dois conceitos de hoje vão ser o primeiro dos R's e o segundo, que nós vamos tratar hoje também, a mobilidade urbana. Então vamos começar a questão dos R's. Muito bem. Reciclagem. Na hora, todo mundo fala reciclagem, reciclagem é moda, vamos reciclar, vamos isso e aquilo. Fantástico, mas hoje eu vou brincar de distribuir medalhas aqui. Prêmios e tudo mais, está chegando a Olimpíada do Rio de Janeiro, então vamos distribuir medalhas. Reciclagem é bom? É, mas vai ganhar medalha de bronze. Opa, como assim? Vou te explicar. Eu estava num voo de uma companhia aérea, que eu não vou citar o nome aqui, e pedi um suco de laranja naquele momento que vão servindo. E eu estendi ali, peguei o copo com suco de laranja, um copo plástico, e tomei meu suco. Quando a atendente estava voltando, eu estendi o copo, eu ainda estava com sede e pedi um pouco mais de suco. E ela quis pegar o copo da minha mão para jogar fora. Aí eu disse, não moça, a questão do meio ambiente, vamos preservar. E pedi para ela usar o meu copo de novo. Ela abriu um sorriso, pegou meu copo e jogou no lixo. E disse assim, senhor, aqui nessa empresa aérea nós reciclamos. Opa, acendeu um alerta aqui para mim. Por quê? Eu pensei o seguinte, será que essa aeromoça está achando que o processo de reciclagem é feito com uma fadinha que vem, bate uma varinha de condão e está reciclado o copo? Acompanha comigo o processo da reciclagem. Aquele copo da aeromoça foi colocado dentro de um saco plástico com vários outros copos. E aí, quando o avião parou na cidade seguinte ou alguma outra, foi descido aquele saco plástico. Se for o caso, por exemplo, de algumas cidades, aquilo vai andar mais de 700 quilômetros num automóvel, num caminhão que queima resíduos, combustível fóssil, né, joga carbono na atmosfera e vai andando lá, e ainda não está reciclado o nosso copo. Aí a hora que chegar numa fábrica de reciclagem, vai entrar numa linha de produção que consome energia, que vai ter que derreter, vai perder parte daquele plástico que foi colocado, já está reciclado o nosso copo? Ainda não. A hora que tiver moldadinho, ele vai para a prateleira daquela loja, mas ainda não está pronto para ser usado, daquela fábrica, né? Aí vai pegar um outro veículo com combustível fóssil, vai fazer todo o trajetório de volta, vai entrar no centro de distribuição, que vai também se utilizar de automóveis com combustível fóssil para jogar no seu destino final, e aí então é que vai poder ser, olha, até cansa, né? Ser utilizado novamente aquele copinho. Percebeu quando a gente dá a medalha de bronze? É bom a reciclagem? É, mas olha quanta energia que foi queimada no processo. Pensa comigo, não era mais fácil aquela aeromoça ter pego simplesmente o copo da minha mão? Seria muito mais fácil e gastaria muito menos energia. E é aí que a gente entra com a medalha de prata. Medalha de prata para quem? Para reutilização. Ora, ela simplesmente reutilizaria aquele copo. Medalha de prata. Então, melhor do que reciclar é reutilizar. Pensa um pouquinho. Pausa de 10 segundos para você pensar coisas que você pode reutilizar na sua casa. Ideias, por exemplo. Aquele papel da impressora que você errou, opa, o outro lado está em branco. Quantas vezes a gente usa de rascunho? Não é verdade? Deixa uma caixinha de papelão, vai colocando aquelas folhas ali em vez de jogar fora. Às vezes a gente desenha, olha, corta meu coração quando eu vejo uma pessoa pegando uma folha zerinho, uma folha branquinha para simplesmente rabiscar. Puxa vida, pode ser feito em algo reutilizado. Se isso for feito, imagina, só você, talvez seja pouco, você e todo mundo da sua casa, opa, uma cidade inteira, um estado inteiro, um país inteiro, imagine o mundo inteiro fazendo isso, quantas árvores deixariam de ser cortadas, quanto cloro deixaria de ser utilizado. Então pensa coletivamente, reutilizar, vamos lá, o que mais que dá para você reutilizar? Canequinhas. Ora, no trabalho muitas vezes
tem os copinhos plásticos. Imagina, em consultório dentista, consultório médico, olha o tanto que consome daquilo. Pelo menos as pessoas que trabalham fixas naquele lugar podem ter cada um sua canequinha. Olha que legal, personalizada, coloca seu nome, de repente até com o time de futebol da sua preferência ou coisa parecida. Medalha de prata, então, para reutilização. Olha aí, e a medalha de ouro? Para quem será? Estou aqui procurando a medalha de ouro. A medalha de ouro vai para redução. O que é redução? Vou dar um exemplo prático. Quanta gente que está me vendo aqui não adora dormir com um monte de luz acesa, ou alguns outros com o radinho ligado, ou até com a televisão, né? Imagina o computador, às vezes, né? O consumo de energia disso. Eu brinco e digo assim, você dorme com a TV ligada? E aí a pessoa responde, eu durmo, mas sabe o que é, Tófano? Tem que ter um barulhinho lá no meu quarto. E eu sugiro para a pessoa comprar um grilo e colocar no seu quarto ali e deixar para fazer o barulhinho. Tirando a brincadeira de lado, mas gente, deixa só o necessário. Ai, mas tem que ter pelo menos uma luzinha. Tudo bem, então que tenha uma, não tenha duas. Então essa é a questão da redução e que ganha medalha de ouro. Então conceitos, reciclagem é bom? É. Para ela medalha de bronze. É bom, mas tem coisa melhor. O que é medalha de prata para reutilização. Eu dei só alguns exemplos, eu quero que você pare depois dessa aula e pense aí muitos outros exemplos que você tem para reutilizar algumas coisas. E o terceiro é a redução. Reduzir o consumo, tá certo? Reduzir o consumo do desnecessário, então diminuir o consumo de energia elétrica. Puxa, isso impacta de uma série de formas. Já pensou trocar todos os chuveiros elétricos do sul e sudeste do Brasil por aquecedores de painel solar? Talvez a gente não tivesse que discutir a construção de Belo Monte, não é mesmo? Quanto será que nós economizaríamos, nós reduziríamos o consumo de energia ali, que poderia ser utilizada para uma finalidade muito mais nobre nas indústrias e tudo mais. E aí vale para a água, reutilizar a água de cisterna, né, a água da chuva, ser reaproveitada. Imagina, todo o tratamento, a água é coletada no rio, gasta energia, vai lá para um sistema de tratamento, coloca uma série, coloca flúor, limpa, decanta, volta para sua casa e a gente simplesmente dá descarga e aquela água vai embora. Olha o custo agregado que tem nessa água. Então a gente começar a repensar algumas coisas interessantes. Então fica aí para você. Vamos trabalhar a reciclagem? Sim, mas principalmente trabalhar a redução e a reutilização de uma série de coisas. Sempre brinco. Quando você pensa só para você, às vezes você pode achar como se achou aquele beija-flor, né, que viu a floresta pegando fogo e colocou água no seu biquinho e voltou lá. E todos os bichos correndo na direção contrária, o macaco pegou o beija-flor e disse assim, você tá louco? A floresta está pegando fogo, o que você está indo fazer lá? O beija-flor disse, eu estou indo apagar o incêndio. Aí o macaco disse, mas você não vai conseguir. O beija-flor disse assim, olha, eu estou fazendo a minha parte. Se cada um fizer a sua, talvez seja diferente. Coletivamente, vamos lá. Existe um estudo que diz que se todos os norte-americanos desligarem seus microcomputadores por 1 hora, pesquisa depois aí na net um edifício chamado Empire State Building, lá em Nova York. É um prédio de 110 andares, que você chega lá, tem várias torres, você tem que olhar o prédio assim, olha lá, para você enxergar ele até lá em cima. Gigante. Para quem é mais das antigas, é aquele prédio onde o King Kong se pendurou. Muito bem, se todos os norte-americanos desligassem os seus microcomputadores por 1 hora, nós teríamos energia elétrica, economizaria uma energia elétrica suficiente para iluminar o Empire State Building por dentro e por fora por vários anos. É isso que a gente fala da questão da coletividade. Então, se você acha que a sua ação solitária não faz efeito, começa a pensar nela coletivamente, começa a sensibilizar quem está do teu lado. Então, vamos começar a trabalhar esse conceito com mais propriedade. Reciclagem é bom, medalha de bronze. O que é melhor? Ouro, redução, prata, reutilização. Bom, o outro conceito que nós temos que trabalhar hoje aqui é a mobilidade urbana. Tem cidade grande que
o tema é amplo e tem até companhias de engenharia de tráfego para tratar do assunto. E cidades menores, que são soluções mais simples, mais caseiras e que dá para a gente interferir, seja na cidade pequena ou na cidade grande. Então vamos trabalhar alguns temas. Muito bem, vamos começar, lógico, com a questão das ciclovias, das bicicletas. Por quê? Porque a bicicleta, comprovadamente, para percursos de até 5 km, é o melhor meio de locomoção. Tá? Em primeiro lugar, você vê muito mais onde você passa. Segundo lugar, o lugar onde você para um automóvel dá para você parar 10 bicicletas. E uma série de outras coisas. Quer ver? Ó? Eu estive em Genebra e cheguei um dia antes do compromisso que eu tinha lá. E como minha vida inteira eu, como professor, fui dar aula de bicicleta, pegava minha mochilinha e tudo mais. Infelizmente não podia incentivar meus alunos, mas por quê? Porque não tinha ciclovia. Então o que acontecia? Eu vou incentivar, um aluno acaba sendo atropelado ali e o professor é que ia pagar o pato, né? Mas eu perguntava em aula, olha, se nós tivéssemos ciclovias aqui, quantas pessoas viriam assistir a aula de bicicleta? E olha que, pensa comigo, nas nossas cidades, não é o momento que dá congestionamento, o momento de entrada e saída das pessoas de escolas? Já pensou? Bom, eu sei que 70% dos alunos erguiam o braço e diziam, professor, eu viria de bicicleta. Supondo que metade deles estava mentindo, ainda era 35% dos automóveis que dava para a gente tirar e ser bicicleta ali circulando. Legal. Sistemas cicloviários interessantes. Eu estava dizendo de Genebra, fui conhecer a cidade de Genebra de bicicleta, mas eu precisava de uma magrela. Eu vi um balcão, um barracão gigante perto de um lago muito bonito e fui lá espiar. Para minha surpresa, eu vi um monte de bicicleta pendurada nesse barracão. E aí comecei a tentar estabelecer uma comunicação com aquela senhora que estava no balcão. Com uma certa dificuldade, eu tentava pedir a bicicleta, mas eu queria saber quanto é que era o aluguel daquela bicicleta. E ela não me entendia, em determinado momento eu percebi que ela pediu meu passaporte. Eu falei, puxa vida, eu acho que eu vou preso agora. Mas na verdade ela pediu meu passaporte, tirou uma fotocópia, me devolveu e veio com uma bicicleta. Eu ainda preocupadíssimo, né, em euro, quanto é que eu vou pagar? Eu vou ficar o dia inteiro, vou pensar em alguma forma, né? Enfim. Aí ela disse assim, que era de graça a bicicleta. Eu falei, não, eu vou andar o dia inteiro com a bicicleta e não vou pagar nada? Ela disse, sim, senhor. Aí que eu não entendi nada mesmo. Não tem jantar de graça, né? Aí eu fiquei intrigado, falei, me explica aqui como é que é o sistema. Ora, quem que paga essa conta? Ela falou, não, isso aqui é lucrativo para a cidade de Genebra. Eu caí de costas. Falei, não, agora que eu não estou entendendo mais nada. Ela disse assim que depois que foi implantado aquele sistema de ceder bicicletas para circularem num sistema cicloviário muito bem colocado em Genebra, o que aconteceu? Tirou carro de circulação. Se tirou carro de circulação, diminuiu a emissão de poluentes na atmosfera, melhorou a qualidade do ar e diminuiu o número de internações de pessoas com problemas pulmonares. Foi um ponto. E o segundo ponto, diminuiu a incidência de doenças coronárias em Genebra. Por quê? Porque mais gente passou a andar de bicicleta, melhorou seu condicionamento físico, diminuindo automaticamente o número de pessoas internadas nos postos de saúde com problemas coronários. Resultado? Lucrativo. Era um investimento em qualidade de vida que impactava positivamente na cidade de Genebra. Por que na tua cidade não pode ser assim? Vamos começar a exigir ciclovias. E tem uma citação interessante de um amigo que ainda hoje, nesse dia que eu estou aqui falando com você na aula, disse da capacidade das redes sociais hoje de incitarem isso. É um exemplo típico no Distrito Federal, onde começaram a implantar ciclovias no plano piloto, que para quem não sabe, em tese é o centro de Brasília, e tem as cidades que chamam satélites, as cidades que ficam em volta, no entorno da cidade de Brasília. Ora, teve uma cidade que começou a exigir as ciclovias também lá naquela cidade. Como? Através das redes sociais. Então se formou uma grande massa protestando através das redes sociais. Consequência, o governo do Distrito Federal se sensibilizou e vai também fazer ciclovias nessa cidade. Ora, mobilize-se, a rede social está aí, todo mundo pode mexer.
Então é uma coisa interessante. Quantos quilômetros de ciclovia tem na sua cidade? Ah, nenhuma. Ah, muita, pouca. Vamos conhecer. E essa história de só fazer ciclovia para esporte também tem que acabar, né? Tem muita cidade que coloca ciclovia como simplesmente luxo para as pessoas ricas poderem pedalar no final da tarde, bonitinhas, tomando um sol. Não. Tem que ser incorporado a questão da ciclovia como meio de transporte mesmo. Quer dizer, fazer um estudo percebendo quais são os bairros residenciais e quantas pessoas se locomovem para os bairros industriais e fazer esses canais de conexão. E, olha, vou sugerir até aqui, por que não a gente pedir a diminuição ou cancelamento de impostos do governo federal em relação às bicicletas? Por que não diminuir o IPI e outros impostos que incidem na comercialização das bicicletas? Ah, mas vai diminuir o número de carro, vai trazer problemas para o cara que tem o posto de gasolina? Tudo bem, mas vai aumentar o número de pessoas que vão poder lidar com as bicicletas, vendendo peças, seus componentes ou reparo, enfim, uma série de outras coisas. A economia ela não termina, ela apenas se desloca. E o que nós estamos sugerindo aqui é justamente um deslocamento para uma economia mais verde. Estamos falando de qualquer cidade nessa questão das ciclovias. Agora, e cidades maiores? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador. Alguns exemplos interessantes que dá para a gente começar a colocar na pauta. Vamos lá, incentivar a carona. Tem algumas cidades norte-americanas que naquelas vias, que são quase rodovias, que tem 3, 4, às vezes até 5 faixas de rolamento, uma faixa de rolamento é reservada apenas para automóveis que tem pelo menos 3 pessoas dentro. Então as câmeras ficam ali focalizando e se você tiver com 1 ou 2 pessoas passando naquela via, você é multado. Ou seja, incentiva você a perguntar para os seus vizinhos, para os seus pares e a deixarem o automóvel na casa dele e virem a se deslocar com você. Então você entra no carro e aí geralmente está um trânsito, todas as outras faixas de rolamento paradas e aquela funcionando. Isso é muito bom. E olha, faça um exercício hoje, tarefa de casa. Vai para a rua, para um pouco na esquina e conta o tanto de automóvel que passa só com uma pessoa. Nós somos egoístas na hora de nos transportarmos. Olha, chega a 80% o número de automóveis só com uma pessoa dentro. Então está na hora da gente repensar esse conceito. Ora, lógico que ônibus coletivos com mais qualidade, com linhas que atendam mais a população, metrôs e outras formas de mobilidade coletiva têm que ser incentivados. E é claro, não podemos nos esquecer, o pedestrianismo, incentivar as pessoas a andarem a pé também. Diz aí se você não conhece muita gente que para ir de um quarteirão ao outro tem que ligar o automóvel, às vezes para mais longe do que o tanto que iria andar. Então incentivar as pessoas a quererem andar, mas aí passa por o quê? A gente trabalhar para ter calçadas melhores. Tem cidade aí que você anda nas calçadas, na verdade parece que você está competindo numa prova de salto em barreira. Então vamos trabalhar também a questão das barreiras que a gente encontra nas nossas calçadas. Uma calçada larga, bem arborizada, dá muito mais vontade a gente caminhar. Tá aí, vamos trabalhar para isso.